perseguir. Eu não estou falando para bater, para não responder, para não estar junto, para não trabalhar junto. Não tem nada disso, nós amamos. Temos que amar. Amar o drogado, amar o alcoólatra, amar o adúltero, do qual muitos de nós fomos um dia. Amar o homossexual, temos que amar. Recentemente, o pastor André Valadão fez uma polêmica pregação aí, onde ele dizia que deveria resetar o mundo de hoje, que deveríamos resetar a maldade. Eu vou colocar aqui um trechinho para você entender exatamente o que o pastor André Valadão quis falar. Logo em seguida tem também o seu pronunciamento explicando exatamente o que ele quis dizer. Vai ter também o Nicolas Ferreira falando, defendendo também, e até mesmo o pastor Marco Feliciano, que também entrou em defesa do pastor André Valadão. Antes disso, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. É muito importante que você nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos, tá bom? Atualmente estamos aí com 616, nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos, tá bom? Me siga no Instagram, magnusrodrigues.oficial. Veja exatamente o que o pastor André Valadão falou, um trechinho, logo em seguida, Nicolas Ferreira e Marco Feliciano. Aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Nesse contexto, dentro dessa mensagem, ele chegou a dizer o seguinte: Deus outrora destruiu com o dilúvio, né? Aí ele chega a fazer uma comparação em que Deus dizia hoje, nos dias de hoje, em que Deus dizia o seguinte: já que eu não posso mais matar, já que eu não posso mais destruir, então agora é com vocês. Né? Ou seja, Deus dizia o seguinte, que ele já não pode mais matar, já não pode mais destruir por causa do pacto lá do arco-íris, né? Onde ele fez um pacto com a humanidade, onde ele não mais destruiria através do dilúvio. Aí Deus diz para o homem, agora é com vocês. Só que nesse contexto, nessa mensagem, o pastor André Valadão, ele quer dizer o seguinte: Deus não pode mais matar, Deus não pode mais destruir, porém agora é conosco, ou seja, conosco para levar o evangelho, é conosco para pregar a verdade. Porém, nesse contexto, tiraram o texto do contexto e estão dizendo que André Valadão quis dizer o seguinte, que Deus não pode mais matar, mas o homem pode. Essa é a interpretação que a grande mídia está tendo e condenando o pastor André Valadão. Fala, meu povo, Deus abençoe vocês demais. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô vendo várias mídias, inclusive é tema desse mês da série de mensagens sobre censura. Censura não. E um dos pontos principais é como a grande mídia ela se levanta para tentar gerar uma notícia aonde você se constrange ou você é inibido, onde você é amedrontado, e isso tem gerado e gera na vida de muitos cristãos, por causa da pacificação que é o evangelho, a falta de discernimento de se levantar e militar, né, por aquilo que você crê para sua casa, sua família. Então eu queria colocar algumas questões aqui para vocês. E aí eu vejo hoje, né, ontem ainda, no primeiro dia das mensagens, é maravilhoso ver isso, né, grandes mídias já noticiando uma fala minha onde eu uso o termo que está no livro de Gênesis, quando Deus, ele a partir do dilúvio, ele destrói toda a humanidade por causa da promiscuidade sexual, por causa da libertinagem, por causa daquilo que um cristão genuíno considera contrário à vontade de Deus, e o próprio Deus na Bíblia, que para nós cristãos é o fundamento que cremos, destrói a humanidade.
E a palavra também deixa claro que nos últimos dias, os dias seriam como os dias de Noé. Mas qual a diferença? A diferença é que Deus não tem como resetar, Deus não vai matar, Deus não vai recomeçar a humanidade. Então, dentro disso, na minha mensagem, na minha pregação, eu deixo claro que cabe a nós puxar as cordas e nós resetarmos. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos, pelo amor de Deus, gente. Eu não digo em nós aniquilarmos pessoas, né? O que eu digo cabe a nós levar o homem, o ser humano, ao princípio daquela que é a vontade de Deus. Cabe a nós, cristãos genuínos, erguermos a nossa voz e deixarmos claro aquilo que é a vontade de Deus. Deixarmos claro para vivermos essa realidade. Eu estou na minha igreja pregando a palavra de Deus, dizendo que pela palavra de Deus, a vontade de Deus é a mesma. O Deus de Gênesis não mudou, ele é o mesmo Deus de agora. A diferença é que há uma aliança nos céus, que é exatamente o arco-íris, onde Deus, ele diz, isso é para lembrar o homem e lembrar a mim mesmo, que eu não vou fazer da forma que eu fiz. Existe agora uma graça, onde você pode nascer de novo. Existe uma maneira, quando eu digo puxar as cordas, cabe a nós hoje levarmos a oportunidade da mudança, a oportunidade de viver o amor de Jesus. Não vivemos mais pelos nossos próprios desejos e vontades, vivemos para Deus, vivemos a vontade de Deus, vivemos a graça de Jesus. E é sobre isso que eu falo na mensagem. E eu quero mais uma vez reiterar que Deus ama você. É tempo de resetar, é tempo de dizer não para nós mesmos, a nossa própria vontade e viver aquilo que é a vontade de Deus. Logo em seguida, Nicolas Ferreira e Marco Feliciano. Infelizmente, pastores que têm sangue nas mãos. Suas palavras estimulam violência e uma violência direcionada contra LGBTQIA+. Um tipo de cristianismo que mataria Jesus hoje usando hipocritamente o nome de Jesus para isso. Eu nasci para poder ver comunista ensinar cristão a como ler a Bíblia. Gente que nunca abriu um versículo, pessoas que não têm comunhão, intimidade nenhuma com Deus. Tive que ouvir aqui um pastor da Shopee e a sua igreja invisível dizer que o pastor André Valadão queria matar homossexuais. Para de inventar isso, pelo contrário. Sabe quem matava homossexuais, ô pastor Shopee? O Fidel Castro, que falou para a Folha de São Paulo que matava e perseguir homossexuais em Cuba. Estão querendo dizer que uma ministração tirada aí completamente um trecho fora de contexto, dizer que o pastor queria matar homossexuais. Espera aí, vocês estão querendo dizer isso como se vocês fossem os defensores, os amorosos da democracia. Tomem vergonha na cara. Vocês mataram os nossos irmãos, vocês mataram os cristãos. Holodomor comunista, lá na Ucrânia, o seu partido ostenta uma foice de martelo e agora quer colocar como se nós cristãos estivéssemos incitando ódio. Combater o pecado não quer dizer incitação ao ódio. Dizer que nós não queremos que o homossexualismo continue como uma prática belo e moral, isso é direito nosso. Eu digo, homossexualidade é pecado. Vão ser vocês que vão me impedir de fazer isso? Vai ter que virar muito ser humano para poder vir para cima da gente e dizer que não pode dizer que homossexualidade é pecado. Querem amordaçar os cristãos, querem dizer que a gente não pode chamar pecado de pecado. Basicamente querem dizer para os cristãos de todo o Brasil: ignorem a Bíblia, pode gritar o quanto que você quiser. O quanto que você quiser, não vão calar os cristãos, não vão taxar pastor André Valadão de homofóbico, de transfóbico, nada disso. O que vocês querem fazer é amordaçar os cristãos. Hoje vocês iriam, não adianta gritar não adianta gritar. Hoje, se pudesse, vocês amordaçariam os cristãos, colocariam os cristãos na cadeia, porque não aguentam ouvir o contraditório. Toma vergonha. O pastor André Valadão, que é um homem muito conhecido no nosso meio evangélico, é um rapaz querido, é um homem íntegro, é um homem de família, tem sido atacado covardemente pela extrema imprensa que insiste em distorcer as falas
Ele está vivendo o que eu vivi no ano de 2013. Pegam falas, separam palavras e usam isso publicamente e acabam destruindo a imagem e a reputação das pessoas. Não bastasse ser atacado pela extrema imprensa, ele foi atacado aqui nesse parlamento, agora há pouco, por 3 deputados. Um socialista, uma comunista e um vigarista. Entenda-se por vigarista, um canalha. Eu até entendo um socialista ter problema de cognição, porque o socialista que atacou o pastor André Valadão aqui, chamou minha mãe aqui nesse plenário certa vez de prostituta, uma mulher negra e analfabeta. A comunista falar em paz e amor já começa a me dar angústia, porque o comunismo defende exatamente tudo o oposto. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Só na Ucrânia, mais de 8 milhões de pessoas morreram de fome por conta do comunismo. E aí alguém, em pleno século XXI, falar ainda que ama ser comunista, ou pior, como disse aqui o líder, o presidente da nação, que tem orgulho de ser chamado de comunista, é porque não conhece a história ou é um verdadeiro canalha também. Agora, ouvir um pastor que não entende de hermenêutica, 2 coisas: ou ele fugiu da aula de teologia, ou ele é um canalha também. Porque vir falar que o pastor André Valadão, em um culto dentro de uma igreja, repito, em um culto dentro de uma igreja, ele não estava em um discurso político, ele estava falando para os fiéis dele, citando um texto do dilúvio, mostrando que houve um tempo na terra em que Deus simplesmente desistiu da raça humana por causa dos seus erros e dos seus pecados e enviou sobre a terra a destruição. Ele deixou claro que Deus não fará isso de novo porque a graça chegou sobre nós. E então que ele diz à sua plateia, ao seu povo: já que Deus não vai destruir a terra, vamos para cima. De que forma? Pregar o evangelho, anunciar que Jesus Cristo liberta as pessoas e anunciar que pecado é pecado e ponto final. Não tem como as pessoas transigirem nesse assunto. Não se pode meter em assuntos de igreja. Comunistas entendem de paredão, comunistas e socialistas entendem de distorcer a imagem das pessoas, de destruir aquilo que as pessoas falam, mas de culto e de igreja não entendem. Pastor André Valadão, o senhor tem o carinho da nação brasileira evangélica, dos católicos de família. Somos mais de 1 bilhão de cristãos de verdade ao redor do mundo, e todos nós sabemos que diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a respeito do que é os atos. Eu não posso nem falar aqui porque posso ser processado. Já fui processado, respondo processos por conta de partidos de esquerda dessa casa que distorceram o que eu falei por causa desse mesmo assunto, depedraram a minha casa, picharam as minhas igrejas. Não se pode falar mais nada. André Valadão e os cristãos do nosso país estão revoltados com o que estão fazendo com nossas crianças, colocando crianças de menores na frente de pessoas que ficam peladas, ficam nuas, sexualizando nossas crianças em praça pública. Chega disso. O Brasil e os cristãos têm que, de uma vez por todas, levantar e defender as suas famílias. Essa é toda uma polêmica que está gerando aí, tá bom? Já tem aí deputadas entrando com ações, até mesmo senadores entrando com ações contra o pastor André Valadão. Ele não quis incitar, né, que matassem os homossexuais, os LGBTs, mas ele quis dizer um reset espiritual, procurarmos mudar, procurarmos resetar, não na forma de matar, não na forma de destruir, pois se nem Deus pode fazer isso, quem somos nós para querer destruir? Vamos agora pegar o espírito de Flor de Lis, essa aí matando, feitos atribulados aí, né? Porque André Valadão disse que temos que resetar, porque André Valadão disse, né, supostamente, que Deus não pode mais matar, mas agora é conosco, então vamos matar, vamos todo mundo pegar o espírito aí de Flor de Lis e sair matando meio mundo de LGBTQIA+, N. Ah, gente, pelo amor de Deus, entendeu? O povo tira texto, né, do contexto para querer criar suas narrativas, para querer condenar e para querer censurar. Inclusive, a nova série aí do pastor André Valadão é exatamente sobre esse assunto, censura não, né? Ele finalizou a série anterior sobre, né, o No Pride, ou seja, orgulho não, né, onde ele pregou ali contra o orgulho. Ele finalizou essa série de mensagens, aí agora ele está iniciando uma nova série que se chama Censura Não, onde ele vai combater ali justamente essa censura da grande mídia, justamente essa censura dos grandes líderes, onde querem nos calar, onde querem aí calar os evangélicos e simplesmente tiram o texto do contexto, né, para querer inventar moda, para querer condenar-nos, né, para querer criar suas narrativas, para querer censurar o verdadeiro evangelho, né? Mas e você?
Diante de tudo isso, eu quero saber também a sua opinião. Deixe nos comentários o que você acha de tudo isso. Conclusão: pastor André Valadão não quis incitar ninguém ao mal. Ele não quis incitar ninguém para que possamos ir e sair matando, tirando a vida de meio mundo de negro. Ninguém vai pegar o espírito de Flor de Lis e sair destruindo aí, matando fulano ou ciclano, não, pelo amor de Deus, tá bom? Essa é a conclusão da mensagem de pastor André Valadão. Muito obrigado, Deus abençoe, valeu!